Olá, pessoal. Vamos, então, fazer a correção da atividade referente a divisores e múltiplos, isso, que a gente está trabalhando nas últimas aulas, né? O primeiro exercício, determine os divisores naturais dos números. Aqui nós pedimos dos números 18, 10, 13, 36, 49 e 42. E aqui eu coloco, então, uma observação importante para lembrar. Divisor, então, é o número pelo qual eu consigo dividir certa quantidade e obter o resultado exato. O que é o resultado exato? Sem nenhum resto, tá? Vamos lá, então. Como é que eu sei quem são eles? Primeiro, eu sempre vou representar pela letra D os divisores e vou colocar entre parênteses o número de referência. É os divisores de 18, né? E aí eu posso representar eles na sequência. Como é que eu chego ao divisor desses números? Eu preciso pegar o 18 e ir dividindo por determinados números, tá? Por regra, todo e qualquer número é divisível por 1 ou pelo próprio número, tá? 18 dividido por 1 dá 18, e 18 dividido por 18 dá 1. Então, a gente já tem uma definição de início e fim para esse conjunto de números, tá? Agora, a gente vai testando, né? Como é que eu vou saber? Tem que dividir. Ok, eu não sei, eu vou dividir por 2. Dá para dividir por 2? Quanto é que é 18 dividido por 2? Dá 9. Quanto é que é 18 dividido por 3? É possível? Dá 6. Eu posso dividir 18 por 7 por 4? O que acontece quando eu faço essas divisões? Ela me dá restos, e se eu tenho resto, não é exato, e se não é exato, não é divisor, tá? Agora, observa aqui essa associação que existe. O primeiro divisor é o número 1, e o último vai ser sempre, então, o número, como eu já falei, que nós estamos tratando. Se eu multiplicar este primeiro pelo último, eu resulto no número que eu estou buscando os divisores. Isso acontece também nos outros valores encontrados aqui dentro, tá? Existe essa associação sempre. Então, 2 vezes 9 também dá 18, 3 vezes 6 também dá 18. E essa associação nos leva a uma conferência de que nós tenhamos feito corretamente, tá? Os divisores de 10, 1, 2, 5 e 10, novamente, começa com 1, termina com 10. E esses dois aqui, o 2 e o 5, têm uma determinada associação também, que se eu multiplicar 2 por 5, nós chegamos em 10. O número 13 é um número diferente, observem ele é um número que se destaca. Por quê? Porque ele só é divisível por 1 e por 13. Eu não posso dividir ele por nenhum outro valor, e mais adiante nós vamos estudar esse tipo de número, tá? São os números primos, é importante já ir se acostumando com o nome, né? Mas 13 é um número primo, justamente porque só podemos dividir pelo número 1 e ele mesmo. O 36, perdão, divisores de número 36, aqui eu tenho relacionado todos eles, podendo fazer a conferência da associação do primeiro ao último, segundo ao penúltimo e assim sucessivamente, tá? A gente tem uma associação sempre. Ok, e aqui o 49, não tem muitos divisores, mas tem, né? Ainda assim, tem mais que 2. É diferente do 13, que só tem 2 divisores. E o número 42 eu fiz a relação também, tá?
No exercício 2, pedia para representar geometricamente todos os divisores, tá? Na aula anterior, a gente conversou sobre essa representação, eu fiz uma breve explicação sobre isso, e agora a gente vai colocar em prática. O que eu tenho aqui? O número 14, tá? Aqui até eu fiz direto a representação geométrica. Talvez seria interessante a gente ter feito primeiro a representação dos números para depois colocar a parte geométrica. Mas aqui eu vou conversar com vocês, tá? Observem aqui, ó. Se a gente fizer as conferências, 14, eu posso dividir por 1? Sim, porque todo número é divisível por 1, tá? Se eu estou dividindo por 1, eu tenho, então, que 1 vezes 14, aí geometricamente falando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 quadrados, né? E 14 unidades, 14 quadrados vezes 1 é o próprio 14. Então, aqui eu já tenho a representação de 2 dos divisores, tá? E aqui a representação, então, de 2 e 7, que são justamente aqueles números que se correspondem, tá? Como assim? Lembra que no slide anterior eu falei da associação do primeiro ao último e assim, né, sucessivamente. E aqui, então, nós temos, vocês sabem que 14, se eu dividir por 2, dá 7. E 14, se eu dividir por 7, dá 2. Certo? Então, para eu representar geometricamente, eu faço 2 linhas com 7 figuras e resulta nos 14. Essa é a representação geométrica, então, dos divisores de 14. Eu tenho o número 1, o número 2, o número 7 e o número 14. Eu não esqueci de nenhum número aqui no meio? É possível dividir 14 por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, 9, 10? Não, não é possível. E é somente esses números. O que nós poderíamos ter feito aqui é, primeiro, encontrado a sequência de divisores, né, o conjunto de divisores, e depois representado geometricamente. Era possível? Sim, era possível, tá? Mas, no fim, eu acabei fazendo direto, poderia ter pensado, feito diferente, eu acabei me passando. Mas se vocês acharem melhor, ficarem mais seguros fazendo a representação antes, não tem problema, tá? Aqui, então, a questão B, C e D eram os divisores de 28, 30 e 42. Do 28, então, nós temos aqui 1 e 28, né, que seriam os nossos extremos. Essa associação, a representação geométrica, ela demonstra exatamente aquela associação dos divisores na sequência, o primeiro que associa ao último. Ela demonstra exatamente, tá? Aqui, então, nós temos o 2 e o 14, que também seriam a associação. Temos 14 quadrados e 2 linhas, e nos leva aos 14. E aqui, o 4 e o 7. 1, 2, 3, 4 linhas e 7 colunas, que nos leva, então, ao cálculo de 4 vezes 7, né, que vai dar 28. No 30, a mesma coisa, 1 vezes 30, aqui 2 e 15, 3 e 10, 5 e 6. Sempre lembrando que se eu multiplicar esses valores, eu vou chegar ao meu número de base de referência, tá? E o 42 tem mais opções, mais divisores. 1 e 42, 2 e 21, 3 e 14, 6 e 7. Na questão 3,
era um probleminha matemático. Na verdade, é interessante a gente colocar problemas matemáticos para a gente entender a aplicação do que a gente está fazendo. Olha só, em uma escola, 144 alunos participarão de um campeonato. Campeonato regional que será disputado entre equipes, tá? De acordo com o regulamento do campeonato, as equipes devem ter 7, 9 ou 13 alunos. Para que as equipes dessa escola tenham quantidades iguais de integrantes, sem que sobrem pessoas, quantos alunos terá cada equipe? Essa regra da quantidade de integrantes por equipe, a gente precisa pensar que nem todas as escolas têm 144 alunos. Elas podem ter 9 ou 13, né? E, podem ter números com divisores de 7, 9 ou 13. E esse 144 aqui, possivelmente não vai ser divisível pelos 3, tá? Eu creio que essa variação, para tentar entender uma lógica, talvez essa variação seja para tentar acertar os números de alunos das escolas, não consigo imaginar por que esta regra, tá? Mas vamos lá. Quais são as possibilidades, tá? Se nós representarmos os divisores de 144, é um pouco trabalhoso, mas é possível. Nós chegaríamos a essa sequência: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72. Desculpa, aqui tem uma falha, é 144, tá? Faltou o 4 que completaria aqui. Agora aqui, ó, percebam que eu destaquei aqui que dentre os números citados, somente o 9, ó, dentre todos os números citados aqui, 7, 9, 13, só o 9 faz parte dos divisores de 144. Ou seja, apenas o 9 vai me levar aqui, ó, para que as equipes dessa escola tenham quantidades iguais de integrantes, sem que sobrem quantos alunos terá cada equipe. Então, a única possibilidade era o 9, né? Porque se fosse 7, iria sobrar, e se fosse 13, também sobraria, tá? Aqui eu comecei falando nos divisores, mas a gente podia ter resolvido de outra forma. Eu poderia também simplesmente dividir 144 por 7, 9 e 13. E a opção em que o resultado for exato responde a nossa pergunta, né? Nos dá a nossa solução. Observem aqui, então, o cálculo, ó, 144 dividido por 7 dá 20 e sobra 4, tá? Porque 20 vezes 7 é 140, e aí, então, fica essa sobra. 144 dividido por 9 fica 12 sem nenhum resto. É uma conta exata e vai fechar, e é a única possibilidade. E 144 dividido por 13 dá 11, porém ainda resta 1. Então, 13 vezes 11 fica 143 e resta 1, né? Esse resto é que nos faz desconsiderar os valores, né? E aí, então, para finalizar aqui, portanto, com essas duas representações, a gente pode concluir que cada equipe terá 9 alunos, sem nenhuma outra possibilidade, tá? Na questão 4, pedia para a gente só preencher com verdadeiro ou falso, aproveitando o cálculo da questão anterior, e já ia dando essas informações, se é verdadeiro ou falso. Então, a pergunta é: 144 é divisível por 7, verdadeiro ou falso? Agora, observem aqui comigo, ó, só para lembrar. O que é divisível, pessoal?
Divisível é que pode ser dividido de modo exato, tá? O que é um múltiplo? Que aqui no meio tem, né, a palavra múltiplo também. Múltiplo, número que é dividido exatamente por outro. Então, o múltiplo é um número que é dividido exatamente por outro. Eu consigo dividir esse número por outro exatamente, tá? O que é o divisor? Divisor é um número inteiro, um número qualquer, um número natural, pelo qual outro número se divide no processo, na operação de divisão, tá? Divisor é um número inteiro pelo qual outro número se divide. Então, o divisor é aquele número pelo qual eu vou fazer a divisão, né? Tenho 100 dividido por 5, 5 é o divisor, porque eu vou dividir o 100 por aquele 5 ali, tá? Fator é o nome dado às partes da multiplicação. Quem se multiplica a quem? Então, se eu tenho uma multiplicação, 2 vezes 4, 2 e 4 são fatores de uma multiplicação, tá? E que resulta em alguma coisa. 2 e 4, 2 e 4 é fator da multiplicação do resultado 8, vamos dizer assim, tá? Então, a pergunta é: 144 é divisível por 7? Não. Por quê? Falsa, porque não dá uma resposta exata, tá? Então, para que seja divisível, teria que dar a resposta exata. Nós já fizemos o cálculo antes e não deu. 144 é múltiplo de 9? Sim. Por quê? Na verdade, o múltiplo a gente pode pensar um pouquinho diferente. Aqui eu coloquei que é dividido exatamente por outro. Mas a gente pode pensar de forma inversa, tá? Para 144 ser múltiplo de 9, eu preciso que 9 vezes alguma coisa chegue a 144. De repente, pensando por este ângulo, fique mais fácil a compreensão de vocês, tá? 144 é divisível por 13? Não, não é divisível por 13. Por quê? Porque nós fizemos esse cálculo e sobra 1 na divisão, né? Então, não é divisível por 13. 13 é divisor de 144? Também não. Se 144 não é divisível por 13, então o 13 eu não posso usar como divisor de 144, porque o resultado não é exato. O 9 é divisor de 144? E agora? É ou não é? Quem lembra? Sim, o 9 é, porque ele nos leva a uma resposta exata sem sobras. 7 não é divisor de 144. Acho que essa questão aqui está errada. Acho que ela está errada. Depois eu vou conferir, tá? Mas ela é verdadeira. Essa questão é verdadeira, porque o 7 realmente não dá para dividir por 144. Eu não posso dividir 144 por 7. Então, 7 não é divisor, tá correto? 144 é múltiplo de 13? Pessoal, eu tô achando que daqui para baixo está dando erro, tá? Eu acho que eu pulei aqui a aplicação da resposta. Eu vou conferir com vocês isso na aula da semana que vem daí, tá? Não levem
Ó, 9 é um fator verdadeiro. Ó, 144 é múltiplo de 13. Não, porque sobra, não é múltiplo de 13. Acho que essas duas aqui estão invertidas. Acho que é isso que aconteceu, ó. Essa aqui é falsa e essa aqui é verdadeira. Mas eu faço a correção na hora de mandar a apresentação de PowerPoint para vocês, tá? 7 é um fator de 144. Falsa, não é um fator de 144, porque eu não posso dividir 144 por 7. Vamos considerar, então, 7 não é uma parte exata de 144. Acho que assim talvez fica mais fácil de entender. 13. A última questão, eu não consigo ler agora, só um pouquinho. 13 não é um fator de 144. Agora sim, verdadeira. Eu não tenho como considerar 13 um fator de 144, porque o resultado não é exato. 144 dividido por 13. Então, essas tem troca de informação aqui, ó. 7 não é divisor de 144. É correta. Essa aqui seria correta. E 144 é múltiplo de 13. Não, isso é falso. Porque eu não chego para ser múltiplo, eu tenho que ter um resultado exato e o 13 não permite isso, tá? Olha aqui a questão 5, então, para completar e concluir, inclusive. Questão 5, complete a frase com os termos divisível, múltiplo ou divisor. Eu coloquei de novo aqui o quadro que nos dá uma referência, tá? Do significado. O que é divisível? Que pode ser dividido de modo exato. Então, o que diz a afirmação? A divisão de 180 por 15 é exata. Logo, 180 é. Pessoal, na verdade, aqui até por uma questão de lógica, mas tem que associar a ideia, né? 180 é o quê? É múltiplo por 15? Não. Ele não pode ser múltiplo por 15. A gente tem que fazer esse tipo de associação. Então, ele é divisível por 15, porque eu posso, divisível é que eu posso dividir, né? Divisível, eu posso dividir. Então, 180 pode ser dividido por 15 e dar um resultado exato. É divisível aqui, tá? Ou seja, 15 é... O que 15 é? Divisor de 180. Se eu posso dividir 180 por 15, então 15 divide o 180, é o divisor, é possível usar ele para dividir 180 e chegar numa resposta exata. E ainda, 180 é múltiplo. Por que múltiplo? Porque é o resultado de alguma multiplicação e 15, tá? Então, ele é múltiplo de 15, porque 180 é o resultado de uma multiplicação entre 15 e algum número que leva a 180. Certo, pessoal? Hoje era isso ali, então. Qualquer dúvida, eu gostaria que vocês pontuassem para que a gente pudesse esclarecer nas próximas aulas e não ficar acumulando muitas dúvidas por muito tempo, né? Nós já devemos ter algumas outras dúvidas para esclarecer no nosso caminho aí. Um abraço, então, a todos e até a próxima aula.